Boa noite, queridos irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos. Eu também gostaria de cumprimentar os irmãos que estão no YouTube. A graça e paz também seja com todos vocês. Irmãos, quero agradecer também ao irmão Adilson por ter me convidado. É a primeira vez que eu estou pregando aqui na Igreja Central. Também gostaria de mandar um beijo para minha esposa e para o meu filho mais novo que não puderam vir. E também sou grato muito a Deus por ter trazido minha mãe e meu filho mais velho também, o Kelly, que estão ali agora. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu já estou aqui na Igreja Central aqui há 3 anos, desde 2019 que eu fui batizado. E por incrível que pareça, o que me trouxe aqui para a Igreja Adventista foi justamente a reforma de saúde. Então, essa mensagem de saúde foi o que me trouxe aqui para a Igreja Adventista. E vou contar um breve testemunho antes da gente entrar no nosso estudo, que é o seguinte, em 2014, a minha esposa ela sofreu um gravíssimo acidente. Ela ficou entre a vida e a morte e teve a sua perna quebrada em várias partes, teve várias perfurações também em órgãos, principalmente no fígado. E a partir disso eu comecei então a pesquisar pela internet alguma forma que eu pudesse trazer saúde para ela, porque ela teria que fazer uma mudança talvez de alimentação, porque ela já não tinha vesícula e ela precisaria agora cuidar do seu fígado, que estava perfurado. Então, seria todo um processo ali de recuperação. Ela ficou 6 meses de cama. E eu comecei a pesquisar bastante coisa na internet e acabei achando, parece que por acaso, mas hoje eu sei que não é por acaso, que Deus está no comando, não existe nada por acaso. E então eu descobri um rapaz que ele já há 10 anos ele vivia apenas de frutas e legumes, tudo na sua forma crua. Ou seja, ele não comia nada cozido, nem industrializado, e tinha cortado também todos os alimentos de origem animal. E ali ele contava tudo o que aconteceu, a melhora que ele teve ao longo de alguns meses. Obrigado, irmão Geraldo. Ao longo de alguns meses ele teve as melhoras e ele foi contando várias coisas que ele melhorou na sua vida, na sua saúde. Ele teve várias melhoras que ele tinha. Ele era obeso, ele tinha diabetes, e ele foi contando várias coisas que ele foi revertendo essas doenças com essa mudança de estilo de vida. E então eu falei assim, eu vou tentar isso também. Parecia uma coisa meio maluca, comer só frutas e legumes tudo cru. Parecia uma coisa meio maluca, mas como eu estava buscando, eu queria ser o exemplo para minha esposa. E aí, a partir disso, ela começar também a aplicar algumas coisas que eu estava mudando na minha vida, na alimentação, para ela ter melhoras também. E comecei, Aí comecei, na primeira semana eu passei muito mal, me sentia fraco, tinha dores de cabeça, diarreia, vários sintomas, Mas como eu estava estudando isso, eu vi que as primeiras semanas aconteceriam isso mesmo, que seria tipo um detox, e aconteceriam essas coisas assim. Então eu continuei fazendo e depois, incrivelmente, depois na segunda semana, terceira semana, parou de ter esses sintomas, parei de ter esses sintomas de fraqueza e tudo, e comecei a me sentir muito bem, assim. Comecei a me sentir com uma energia que eu nunca tinha tido antes. E também os problemas de saúde, não eram tantos que eu tinha, mas tinha alguns também, como azia, muita queimação aqui, e alguns outros sintomas, muita dor de cabeça que eu tinha também. E isso tudo foi passando, foi acabando com o tempo, e aí eu vi que realmente isso aí dava certo, que era essa mudança de alimentação, de estilo de vida, era algo que trazia saúde. E minha esposa começou a aplicar isso também. E eu mudei, foi radicalmente a mudança que eu fiz, essa mudança, porque na época eu bebia muito cerveja, churrasco, a alimentação do mundo em si, essa alimentação do mundo, muita comida industrializada,
junk foods, né, fast foods. E sempre me sentia muito cansado quando chegava em casa, depois do trabalho. E isso tudo foi acabando, eu me sentia com muita energia. Quando a gente jogava futebol, sempre gostei de jogar futebol, e em 15 minutos de jogo eu já estava cansado, com a língua para fora, não aguentava mais nada. E com essa mudança eu aguentava correr, jogar 1 hora sem parar e ainda queria jogar mais. Sabe, foi uma mudança assim que eu vi que isso realmente dava resultado. Mas na época eu ainda eu não era religioso, até queria distância de religião, não gostava nada disso. Mas a partir do acidente da minha esposa, ela também começou a buscar mais a Deus. Ela era religiosa, mas assim não tanto. E ela começou a buscar a Deus, né, de uma forma que as coisas começaram a mudar lá em casa. Né, a gente estava assim vivendo uma situação difícil, assim, de muitas brigas. Né, era a ponto assim de qualquer momento a gente se separar. Já estava quase para isso, porque eram brigas constantes, eu com os meus filhos. E vivia em trevas, estava vivendo uma situação muito ruim. E com essa busca da minha esposa em querer buscar a Deus, ela começou a agir de uma forma diferente. Quer dizer, o testemunho dela, com a forma que ela começou a lidar com os nossos filhos, comigo, tudo isso fez eu querer buscar esse Deus também, querer essa paz, que não estava tendo, e a gente estava quase separando, né? E então foi incrível. Aí ela começou a frequentar igrejas evangélicas, e eu também, eu levava ela nas igrejas, mas eu ficava lá de fora. Eu não entrava, ficava lá de fora. Mas como eu comecei a ver essa mudança, eu queria também, eu comecei então a frequentar também algumas igrejas evangélicas. Mas aí que entra o detalhe, né? Eu, como já estava pesquisando sobre essa questão de saúde, eu falei assim, será que existe alguma igreja evangélica também que fala sobre saúde, né, que fala sobre alimentação? E voltei às minhas pesquisas na internet. E aí, a igreja que apareceu ali foi justamente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pelo menos foi a única que eu vi que falava sobre essa reforma de saúde, essa mudança de estilo de vida. Isso me empolgou muito. E aí, como eu estava querendo unir Deus com essa mensagem de saúde, aí eu falei para minha esposa, vamos visitar uma igreja adventista, né? E ela topou, e aí visitamos, aí foi num domingo até, um domingo à noite. Aí quem estava aqui era justamente o irmão Adilson e o irmão Wilson também. E aí eles nos deram aqueles papeizinhos para se a gente queria oração, se a gente queria estudos bíblicos. Começamos a fazer os estudos, né, e finalmente fomos batizados. Né? Eu me batizei em 2019 e a minha esposa depois, um ano após, em 2020. Glória a Deus, né? Então, irmãos, tem já tem mais de 160 anos esse ano que está completando, que Ellen White teve a primeira visão, recebeu a primeira visão da mensagem de saúde, que foi em 1863. Né? Então já temos aí essa mensagem há 160 anos. E tem uma frase, né, que alguns junta-panelas que eu já fui, né, tem uma frase que eu escutei que dizia assim, o cristão ele não bebe, mas ele come. Né? Eu não achei essa frase muito certa. Porque, assim, lógico, está falando aqui que ele não bebe, lógico, bebida alcoólica, isso vai fazer os malefícios, vai alterar a nossa mente, né? Mas ele fala, mas ele come. Quer dizer, será que nós podemos então comer à vontade, comer o que quiser, a quantidade que nós quisermos? Né? Será que isso não vai influenciar também a nossa vida com Deus, nossa espiritualidade? Então essa é a questão. Vamos começar aqui com o nosso slide. Então, regime e espiritualidade. Vou passar aqui. Mirando para lá, né? Não foi. Agora foi.
Então, nós temos ali, irmãos, nosso primeiro texto. Podem abrir as Bíblias aí em 1 Tessalonicenses 5, 23. Mas antes vamos fazer uma breve oração. Vamos fechar nossos olhos. Querido Pai Celestial, eterno Deus, que está nos altos céus, louvamos o Teu santo nome agora neste momento, Pai. Te agradecemos pela presença aqui, que o Senhor está nos dando essa oportunidade de abrirmos a Tua palavra, de falarmos sobre a Tua vontade. Pai, nos ajuda a entendermos essa palavra, envia o Santo Espírito agora para ser o nosso professor. Este é um tema delicado, difícil, nós temos muitas dificuldades para seguirmos essa Tua vontade, porque temos o pecado em nós, temos as nossas paixões baixas, né? Os nossos desejos carnais, nosso apetite pervertido. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar a andar nos Teus caminhos e que todos possam entender essa mensagem e guardar no seu coração para andarmos em conformidade com a Tua vontade. É o que nós te pedimos, Pai, me use agora para honrar o Teu santo nome. E em nome de Jesus que nós oramos, nosso Salvador. Amém. Amém. Então, irmãos, diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, o que precisa ser conservado irrepreensível? Aqui nós entendemos, está falando ali, espírito, alma e corpo. Se nós pegarmos a visão grega, de Platão, Sócrates, eles entendem que a alma e o corpo são coisas separadas. Quer dizer, o corpo é como se fosse uma prisão da alma. O corpo morre e a alma sobe ou vai para algum lugar, mas essa é uma visão não bíblica. É a visão não bíblica. Quer dizer, se for nesse sentido grego, que a gente foi muito influenciado, o mundo ocidental foi muito influenciado, a gente vê que essa alma separada do corpo, talvez essa mensagem, regime e espiritualidade, não teria nada a ver. Porque a alma vai para algum lugar e aquele corpo se deteriora e pronto, acabou. Ou seja, não teria nenhuma relação de nossa alimentação com a espiritualidade. Mas aqui nós entendemos, irmãos, que nosso corpo ele é uma coisa única, indivisível. Não tem como a gente separar corpo, alma e espírito. Porque no nosso próximo slide, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, aqui nós entendemos, nós somos uma alma vivente. Nós não temos uma alma, mas somos uma alma. E aqui interessante também, irmãos, que aqui diz, parece um milagre também. Essa terra, esse pó da terra, ele se transforma numa árvore. Os elementos químicos que estão ali, eles vão se transformar numa árvore, que depois vão se transformar numa fruta. E são os mesmos elementos químicos que nos formam também. Todos os elementos químicos, se a gente for ver, estão ali na terra, que vamos formar as frutas, as verduras, o nosso alimento. E o mais incrível é que imagine se a gente então comesse terra, que de alguma forma todos os elementos estão ali. Mas se a gente comesse terra, a gente vai morrer. Então o que está faltando ali? É a organização. Essa organização que Deus dá e junta esses elementos químicos para formar o nosso alimento ou o nosso corpo. Não é isso? Agora aqui, irmãos, nós temos um primeiro regime que Deus deu ao ser humano. Nós vemos ali em Gênesis 1:29, que diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento,
né, ou para alimento. Então, aqui nós vemos que Deus, quando criou o ser humano, que nós seríamos feitos para viver eternamente, nós teríamos uma alimentação que é a original, que são ali compostas por oleaginosas, frutas, cereais e leguminosas, né? Então, esse é o nosso regime original. Mas depois disso, o que aconteceu? Né? Veio o pecado. Né? Com a desobediência do ser humano, ao transgredir as leis de Deus, o que acontece? Olha lá, em Gênesis 3,18. E ela produzirá, falando da terra, né? Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então aqui, irmãos, por causa do pecado, Deus ele, então introduz para nós uma outra comida, que era inclusive a comida dos animais. Né? Os animais comiam apenas essa erva do campo, que são as folhas, né? Alface, rúcula, couve, né? Todas as folhas que nós comemos hoje. Então, devido ao pecado, foi preciso que acontecesse isso, para uma limpeza nossa. Então, hoje, nós precisamos comer também essas folhas, né? Essa erva do campo, nós precisamos. Mas ela é o quê? É uma dieta, é um regime que também ele é transitório. Ele não é um regime que será eterno. Porque essa erva do campo, ela é provisória só enquanto o pecado existe. Quando o pecado deixar de existir, ou seja, quando Jesus voltar, nós não vamos precisar mais de comer essa erva do campo. Isso mostra ali que ela é apenas provisório. Nós precisamos para a nossa manutenção do nosso corpo. E depois, o que aconteceu? Teve uma terceira dieta dada ao ser humano. Aqui diz ali em Gênesis 9:3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então aqui nós vemos que o contexto aqui é justamente o dilúvio. Né? A terra ficou toda revirada e não tinha mais nada de fruta, legume, verdura, porque a terra foi toda revirada. Então, para o ser humano não morrer, Deus então dá o direito do ser humano comer carne, né? Comer dos animais. É lógico que ele faz uma separação, eu não coloquei aí, mas ele faz a separação de animais limpos e imundos. Né? Mas isso seria também uma dieta provisória. Também não seria para sempre. Ou seja, quando a erva verde voltasse, quando as frutas voltassem a aparecer na terra, então o ser humano poderia parar de comer os animais. Né? Não precisaria mais se alimentar deles. Né? Nós vemos que Deus deu a Adão o privilégio de colocar o nome nos animais. Né? Então ele foi lá e disse a Adão, né, coloque o nome em cada animal. Né? Então não era desejo que nós comêssemos dos animais. Aqui também nós temos depois uma quarta dieta. Essa quarta dieta, também muito interessante, que está ali registrado em Êxodo 16, do 14 ao 15, e que diz assim: E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: Isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Então aqui nós vemos então que Deus ele deu o maná, o pão que desceu do céu. Né? Aqui nós entendemos também que o povo de Israel já estava cativo há 400 anos no Egito. E depois desse período, Deus libertou o povo de Israel e eles ficaram ali peregrinando, né? Nós sabemos a história, 40 anos no deserto. Mas era o quê? Era justamente para ensinar tudo que o povo de Israel tinha perdido e esquecido. Né? O mandamento do sábado, porque afinal de contas eram escravos, e escravo não pode seguir ao seu Deus. Eles tinham que obedecer tudo que era feito ali no Egito. Né? Eles não podiam escolher uma alimentação. A alimentação do escravo é aquela que eles recebem. Então Deus estava querendo resgatar tudo novamente, ensinar o povo.
E por isso ele dá esse alimento, né, para que também se afastassem dos alimentos do mundo, o alimento do Egito. Mas nós vemos também que lá em Números 11, né, o povo murmurou, né, não estava mais aguentando aquele maná, porque era uma monodieta, né? Imagine a gente comer 40 anos só um tipo de alimento. Então o povo já estava ali murmurando, reclamando, e o que eles pediram? Eles pediram as panelas de carne do Egito, a comida que era servida lá como escravos, né? Preferiam voltar a ser escravos do que comer o maná que Deus estava dando a eles. Então, né, sabemos também pelos relatos que muitos morreram, né, de doenças, né? Deus acabou dando. Ele falou, já que vocês querem, tudo bem, eu não vou impor nada, né? Deus não é um Deus que impõe nada para a gente. Então ele falou, tudo bem, vocês querem carne, eu estou falando que não é bom, né? Eu estou dando aqui esse maná para vocês, esse é o alimento que vai sustentar vocês por todos esses 40 anos. Mas a murmuração, Deus então aceitou, e eles comeram, e muitos morreram no deserto por doenças, né? E depois aqui nós temos em Gênesis, voltamos um pouquinho a Gênesis 1, 26, 27, que diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui nós vemos, né, irmãos, que esse domínio que Deus estava falando com os seres humanos, com Adão e Eva, era no sentido de cuidar, né, é no sentido de mordomia que nós entendemos. Então, no sentido de organizar, guardar, cuidar do planeta, cuidar dos animais. Hoje em dia, muitos entendem que esse dominar é no sentido de estar acima dos outros, né, de guerrear, de estar vencedor sobre os outros. Mas o sentido é um sentido de mordomia, de cuidado que nós temos que ter com o planeta, com os animais. Mas nós vemos que os seres humanos estão cada vez mais degradando, destruindo, né? Aqui, então, em 1 João 4:8, nós temos ali que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, aqui nós entendemos também que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, né? E o caráter de Deus, ele é amor. O amor, ele não é egoísta, ele é altruísta. Ele pensa nos outros. Então aqui, né, irmãos, nós vemos que nós precisamos pensar nos outros, a semelhança de Deus. Até lembrando aqui, quando a gente já era imagem e semelhança de Deus, o que foi que a serpente disse para Adão e Eva? Principalmente para Eva, né? Vocês serão iguais a Deus. Mas eles já eram iguais a Deus, né? O que aconteceu foi que nós pioramos. Nós pioramos. Aí aqui no próximo slide, Mateus 22, 36 ao 40, diz né, um doutor da lei, falando com Jesus, ele diz assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então aqui nós vemos, né, que amar o próximo como a nós mesmos. E ali diz, né, Provérbios 23, 21, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Então aqui nós entendemos também que a maneira como nos alimentamos nos trazem muitos malefícios. Então, não amar a si te incapacita também de amar o próximo. Aqui a gente vê a imagem ali, né, o rapaz ali comeu tanto, já está até dormindo, né? Ali 1 Coríntios 3:17 diz assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, né? Então, são palavras duras, mas que nós entendemos, né, que se nós não cuidarmos do nosso corpo, fatalmente vamos ter destruídos. Não que Deus queira isso,
Deus não é arbitrário, Deus nos dá toda a orientação para que a gente cuide do nosso corpo, mas é uma consequência de não seguirmos as leis naturais que Deus criou. Então, Deus dá muita importância com o cuidado do corpo, e Satanás ele nos quer doentes a todo momento. Ele nos quer, imagina uma pessoa com dor de cabeça, não consegue nem pensar direito. Então, o objetivo de Satanás é nos deixar fora de sintonia com Deus. Aqui nós estamos em 1 Coríntios 6, 10 a 12, vamos passar esse slide, acho que é um tempo. 1 Coríntios 9, 27. Então, o que Deus diz para a gente? Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, aqui a gente vê que precisa haver um esforço por nossa parte. A gente precisa se esforçar. É uma guerra, é uma luta, principalmente contra os nossos gostos, as nossas paixões, os nossos gostos pervertidos pelo pecado. Então, nós precisamos ter um esforço a mais. Se a gente se deixar levar pelos nossos impulsos, fatalmente vamos seguir a vontade do inimigo. Então, porque os nossos gostos eles são propensos para o pecado. Nós temos isso em nós, essa mancha do pecado em nós. E olha só o que diz 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a gente deve fazer tudo, comendo, bebendo, ou qualquer outra coisa, sempre para honrar o nosso Deus. 1 Coríntios 6, 19 a 20, vai nos dizer, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, aqui a gente vê que nós somos de Deus por duas razões. Primeiro, que nós somos criados por Ele. Deus nos criou. E, em segundo lugar, porque Ele nos resgatou do inimigo, nos livrou das garras do inimigo. Com o sangue de Cristo, ou seja, com alto preço. Então, esse alto preço não foi por qualquer coisa, foi o sangue do nosso Jesus Cristo. Então, nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Nós temos uma frase no mundo que diz assim, meu corpo, minhas regras, Nós escutamos muito isso. E nós entendemos que o corpo não é nosso, Nós estamos cuidando dele como mordomia. O corpo não é nosso, devemos cuidar desse nosso corpo, do corpo de Deus, que é de Deus. Aqui nós estamos Romanos 12, verso 1, que diz assim, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, aqui o apelo que Paulo está dizendo para nós é que o nosso corpo seja apresentado como um sacrifício vivo. Ou seja, de uma forma racional. Nós devemos usar a nossa razão, segundo o entendimento das instruções de Deus. Então, a gente entende, a gente lembra que no antigo Israel, qual era o sacrifício que era feito? Ali eram usados as ovelhas, e aquela ovelha tinha que ser perfeita. Ela não podia ter uma perna quebrada, nem estar faltando um olho, nada disso. É lógico que hoje nós não precisamos mais de sacrifício de animais, mas por isso que nós precisamos fazer um sacrifício vivo, ou seja, a nossa vida perfeita perante Deus, nos apresentar perfeitos da melhor forma possível, conforme a luz que nós vamos recebendo. Então a gente entende também que a adoração ela envolve o quê? Toda adoração ela envolve um sacrifício. E a gente vê também que o caminho mais fácil é o caminho do prazer. O caminho quando a gente vai querer alguma coisa gostosa, é o mais fácil da gente ir. É o caminho do prazer. Mas graças a Deus que o nosso paladar ele também pode ser restaurado. Não é que Deus queira nos privar do prazer. Quando Deus criou os alimentos, eram totalmente prazerosos, eram gostosos para nós. Mas o paladar pervertido que Satanás foi impondo a nós
é que deixa a gente achando o gosto das frutas, dos legumes, às vezes sem gosto. Eu mesmo era assim, né, de tanto comer comidas extremamente condimentadas, temperadas, né, com essas comidas do mundo, né, fast foods, a gente acaba tendo esse paladar pervertido. Mas quando a gente muda para frutas, legumes, coisas mais simples e apetitosas, nosso paladar ele vai sendo restaurado e a gente começa a sentir novamente o gosto delicioso das frutas, dos legumes, que a gente, quem segue uma alimentação do mundo, acaba achando sem graça fruta, legume, por causa disso. Então é preciso dar uma parada com esses alimentos muito condimentados, que o nosso paladar naturalmente vai voltar e sentiremos esse prazer. O prazer, verdadeiro prazer, digamos assim, que Deus dá para nós. Agora aqui, irmãos, temos algumas citações do Espírito de Profecia. Não vou ler todos, vou ler apenas alguns por causa do tempo. Né? Olha só, ele diz assim: existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. A transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Né? Então, não é somente a lei moral de Deus que é pecado ao transgredir. A lei física também. Deus nos deu leis físicas. Então, o nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor de nosso ser, criou a estrutura humana. Ele é autor das leis físicas, assim como da lei moral. E o ser humano que se descuida, que descura dos hábitos e práticas atinentes à sua saúde e vida física, peca contra Deus. Aí ele diz, é um dever saber como preservar. É uma coisa que podemos, às vezes, fazer ou não? Não, é um dever saber como preservar o corpo da melhor condição de saúde. E é dever sagrado viver à altura da luz que Deus graciosamente tem dado. Deus requer de seu povo crescimento progressivo. Né? Então, aqui diz que a luz vai aparecendo progressivamente para nós. Agora, olha só essa aqui. Um estômago abarrotado quer dizer um cérebro pesado. As mais preciosas palavras podem ser ouvidas e não apreciadas devido à mente estar confusa por uma alimentação imprópria. Então, isso, irmãos, é muito sério. Né? Se a gente come demais, mesmo que seja um bom alimento, se comemos demais, nós vamos ficar com a mente embotada, com o cérebro pesado, e quando formos querer escutar uma pregação, não vamos escutar, vamos acabar ali dormindo. Né? Isso é muito sério, podemos estar perdendo ali lições preciosas para a nossa salvação e dos nossos irmãos também. Aqui nós temos outra frase, necessitais de mente clara, enérgica, a fim de apreciar o exaltado caráter da verdade, apreciar a expiação e dar a devida estimativa às coisas eternas. Aqui essa frase também é muito importante. Aqui Ellen White, nos seus livros, ela cita alguns alimentos. Né? Ela fala principalmente dos alimentos de origem animal, mas se Ellen White vivesse hoje, no nosso tempo, né, nós vemos que hoje temos alimentos industrializados também que são terríveis para nossa mente, nosso corpo, que não existia naquela época. Né? Digamos assim que o boom da industrialização começou somente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, por isso que ela fala muito dos alimentos de origem animal. Né? Olha só, manteiga e carne são estimulantes. Isso tem danificado o estômago e pervertido o gosto. Os nervos sensitivos do cérebro são insensibilizados e o apetite animal é fortalecido às expensas das faculdades morais e intelectuais. Essas elevadas faculdades de função controladora têm sido enfraquecidas de maneira que as coisas eternas não têm sido discernidas. A paralisia tem entorpecido o que é espiritual e devocional. Satanás tem triunfado por ver quão facilmente pode ele vencer pelo apetite e controlar homens e mulheres de inteligência, destinados pelo Criador para fazer uma boa e grande obra. Então, isso é muito triste, irmãos, quando não seguimos essas orientações e pessoas que poderiam estar aí à frente, salvando muitas pessoas, podem estar sendo corrompidas por causa de alimentos. Olha só, tudo que diminui a força física enfraquece a mente,
e a torna menor, e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Aqui, irmãos, deixa eu ver aqui. Vou ler aqui, porque uma dificuldade de ler bem pequenininha a letra. Diz assim: não é necessário ingerir bebidas alcoólicas para ser intemperante. Então, aqui a gente vê que não é somente as bebidas alcoólicas. O pecado de comer intemperante, do comer com demasiada frequência, do comer demais e alimentos ricos e não saudáveis, destrói a saudável ação dos órgãos digestivos e afeta o cérebro, perverte o juízo, impedindo o pensamento e ações racionais, calmos, saudáveis. Portanto, para que o povo de Deus esteja numa situação aceitável com Ele, que lhe permita glorificá-lo no corpo e no espírito, que lhe pertencem, precisa com interesse e zelo negar a satisfação dos seus apetites, exercendo temperança em todas as coisas. Isso aqui também é muito importante, irmãos. Se o Salvador dos homens, com a sua força divina, sentia a necessidade de oração, quanto mais deviam os fracos mortais, pecadores, que somos nós, sentir a necessidade de oração fervorosa e constante. Quando Cristo se via mais tenazmente assaltado pela tentação, ele não comia nada. Então aqui nós vemos, irmãos, que Jesus fazia jejum. Quando vinha a tentação, ele fazia jejum. Confiava-se a Deus e, mediante fervorosa oração para esses últimos dias, acima de todas as outras classes de professos cristãos, deve imitar o grande modelo da oração. Então, nós devemos imitar a Cristo nesse modelo de oração. Que diz também que a nossa própria força é fraqueza, mas a que Deus dá é poder, e fará todo o que a recebe mais que vencedor. Amém. Aqui diz também que a condescendência em matéria de apetite é causa de, olha só, a causa de quê? De dissensão, atritos, discórdia e muitos outros males. Olha só, palavras impacientes são proferidas e atitudes inamistosas adotadas, práticas desonestas seguidas e paixões manifestadas, tudo por causa dos nervos do cérebro que são afetados pelos abusos acumulados sobre o estômago. Então, nós vemos uma relação direta entre o nosso estômago e a nossa mente. Até tem uns estudos que falam que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Ou seja, tudo que a gente come vai acabar afetando nossa mente. Devemos nos atentar a isso. Aqui diz também que Adão caiu pela condescendência com o apetite, para que no homem ficassem gravadas suas obrigações quanto a obedecer à lei de Deus. Cristo começou a sua obra de redenção, reformando os hábitos físicos do próprio homem. O declínio da virtude e a degeneração da raça são principalmente atribuíveis à satisfação do apetite pervertido. Então, aonde Adão e Eva caíram, Jesus veio justamente, começou o seu ministério ali para nos libertar justamente pelo apetite. Ou seja, ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto da tentação, jejuando. E a primeira tentação que veio sobre ele foi justamente transformar as pedras em pães. E ele não transformou, mostrando a nós, seres humanos, que é possível. É possível para o ser humano vencer essas tentações. Ele poderia facilmente ter transformado aquelas pedras em pães, porque ele é Deus, mas ele não o fez. Ele não usou o poder de Deus para isso. O objetivo dele era fazer a vontade de Deus. E a nossa deve ser a mesma. Aqui também diz que ninguém pode submergir sua identidade na de outrem. Todos precisam agir por si mesmos, de acordo com os ditames de sua própria consciência. Isso aqui no começo, quando eu comecei a ver essas mensagens de saúde, eu queria quase que, digamos assim, fiquei tão empolgado que eu queria quase impor aos meus familiares. Queria que todos comessem da mesma maneira que as pessoas vissem que isso realmente mudava. Mas depois de estudar a palavra de Deus, eu entendi que não.
que a gente não pode ser dessa maneira. A questão é individual, todos devem agir por si mesmos e nunca devemos, num junta-panela ou num almoço, ficar falando mal de um alimento. Jamais isso deve acontecer. Lógico, se a pessoa depois te perguntar, por que você não come isso, por que você não faz isso? Aí, com certeza, devemos falar com toda educação, sem ficar julgando a pessoa. Né? Então, na sequência aqui, todos quantos têm o verdadeiro senso do sacrifício feito por Cristo em deixar o seu lar no céu para vir a este mundo, a fim de, pela sua vida, mostrar ao homem como poderia resistir à tentação, alegremente renunciarão ao próprio eu, preferindo ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Então, devemos negar o nosso eu. Aqui diz também que a força dominante do apetite demonstrar-se-á. Demonstrar-se-á. A força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quando se houvessem triunfado nesse ponto, teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Então, nós vemos que essa tentação do apetite é talvez a maior tentação que recorre sobre nós seres humanos. Os que se permitem tornar-se escravos de um apetite glutão vão muitas vezes muito além e se rebaixam na tolerância para com as suas corrompidas paixões, as quais foram excitadas pela intemperança no comer e no beber. Aqui nós vamos, então, para o nosso último slide. Nosso último slide, irmãos, que uma frase que diz assim: ninguém que professe piedade se refira com indiferença à saúde do corpo, iludindo-se a si mesmo com o pensamento de que a intemperança não é pecado, nem afeta a sua espiritualidade. Há entre a natureza física e moral íntima relação. A norma de virtude é elevada ou degradada pelos hábitos físicos. O excesso no comer, ainda que seja o melhor alimento, produzirá condições mórbidas dos sentimentos morais. E se o alimento não é o mais saudável, os efeitos serão ainda mais danosos. Qualquer hábito que não promova ação saudável no organismo humano degrada as faculdades mais altas e mais nobres. Hábitos errôneos no comer e no beber levam a erros de pensamento e de ação. Eu vou ler isso aqui novamente, irmãos. Hábitos errôneos no comer e no beber levam a erros de pensamento e de ação. Irmãos, a nossa mente, tudo que nós pensamos, nós acabamos agindo de alguma maneira. Nós pensamos, nós agimos. As nossas ações vão se transformar em hábitos. E os nossos hábitos, eles vão se transformar o quê? No nosso caráter. E qual é a única coisa que a gente vai levar para o céu, né? A única coisa é o nosso caráter. Então aqui é muito importante, irmãos. Hábitos errôneos no comer e no beber levam a erros de pensamento e de ação. A tolerância para com o apetite fortalece as propensões animais, dando-lhes ascendência sobre as faculdades mentais e espirituais. Nós devemos sempre manter a nossa mente acima das nossas propensões animais. E Jesus ainda diz para nós em Lucas 9, 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Nós devemos negar o nosso eu, os nossos apetites e paixões já deturpados pelo pecado.
e a gente entende que a reforma de saúde, ela não é para a gente viver mais ou para que a gente não tenha mais doenças. Esse não é o grande objetivo da reforma de saúde. Por mais que a gente receberá um presente de Deus, porque estaremos seguindo as suas leis, e vamos ter talvez esse presente de viver mais, e também não termos doenças, esse não é o objetivo. Não é o objetivo. O principal objetivo é o quê? Nós termos mais comunhão com Deus, escutarmos a sua voz, termos a mente mais clara para entendermos o que Ele quer de nós e para sermos usados por Ele também. Porque a pessoa que não está com saúde dificilmente vai conseguir ajudar alguém. Né? Saúde física, mental, espiritual. E porque Ele quer, e também porque a gente possa ser usado e para a salvação de outras pessoas. E outro detalhe também, para nós termos mais poder para resistir às tentações do inimigo. Né? Através do jejum, através de uma alimentação mais leve, nós vamos conseguir resistir à tentação, talvez a maior tentação que o ser humano pode sofrer, que é o apetite. Então, irmãos, o apelo que eu faço é que a gente possa praticar as reformas de saúde. Porque o negócio realmente é sério, é muito sério. E o Senhor não fará por nós aquilo que a gente pode fazer. Né? O Senhor, Ele faz o impossível para a gente. Mas aquilo que nós podemos fazer, que compete a nós, Deus não vai fazer. Então, as nossas escolhas, né, o que a gente vai comprar no mercado, na feira, somente a gente tem esse poder de escolha. E também quem não vence o apetite, não vence mais nada. Quem não vence o apetite, não vence mais nada. Bom, agora, irmãos, nós vamos escutar um louvor. E aqueles que acharem que tem alguma coisa que precisa ser mudada na sua vida em relação ao regime alimentar ou ao estilo de vida, que se coloque em pé durante esta música, esse louvor, e clame a Deus, peça a Deus a mudança para que possamos fazer a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Depois nós oramos. Nós entendemos que quando nós ouvimos uma mensagem como essa, realmente nós precisamos fazer muito esforço, porque realmente a tendência que nós temos é comer de uma forma deliberada, não é? Mas quem quiser conhecer mais, estude o Espírito de Profecia. Ellen White tem muita coisa para falar sobre isso, para que nós possamos entender a melhor maneira de nós vivermos. Vamos cantar em pé o hino 285, Eu Amo a Tua Lei. Sempre
Eu leio a tua lei, pois nela eu aprendi que os teus pensamentos são perfeitos para mim. Eu guardo a tua lei, pois ela é instrução. Escondo-a com carinho dentro do meu coração. Tua lei reflete quem tu és. Tua lei reflete quem eu sou. Pensando sempre em mim e no meu bem-estar, deixaste por escrito uma forma de me amar. Oremos. Pai amado e Senhor Deus que está nos altos céus, muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos deixou a Bíblia Sagrada com todas as instruções que nós precisamos para termos uma vida em comunhão contigo, em conformidade com as tuas leis. Nos ajuda, ó Pai, nos dê forças que, através do Espírito Santo, para agirmos em conformidade com os teus ensinos sagrados. Aqui, Pai, todos os irmãos, os que estão também pela YouTube, eu coloco todos nas tuas mãos, os seus pedidos para transformação, para terem uma vida moldada pelo Senhor, para que andemos nos teus caminhos, para que sejamos usados por Ti. Nos ajuda a mudar os maus hábitos, os hábitos que o inimigo coloca para nós como deliciosos, como gostosos, mas que nos levam à ruína porque ele nos quer destruir. Mas o Senhor nos quer salvar, e o Senhor deixou claro nas tuas palavras e também através da sua serva, Ellen White, para que a gente possa ser protegido. As suas leis nos protegem. E nós queremos, Pai, entrar na tua casa, no lar celestial, pela eternidade. Guarda todos nós, nos leve em segurança para os nossos lares agora. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe